Foi ao ar um programa do William Vac na CNN Brasil, onde eles discutiram vários assuntos interessantes. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou repercutir com vocês no vídeo de hoje. Primeiro, William Vac contestando de fato o papel da imprensa tradicional, que na visão dele perdeu a credibilidade, foi pro ralo a credibilidade, segundo o próprio William Vac. As pessoas não enxergam mais na imprensa como ela sendo a guardiã da verdade absoluta dos fatos. Eles também comentaram muito o papel do Estado na questão de ser o guardião da verdade. Um dos convidados, que foi o Fernando Schuller, falou que o Brasil se tornou um grande experimento social nesse sentido, de um Estado interventor. Questionou-se muito também o papel do STF e de diversas decisões, inclusive de censuras que estão ocorrendo no nosso país. Foi um programa muito interessante. Nesse vídeo eu quero trazer alguns cortes para vocês e discutir um pouco, colocar o meu ponto de vista sobre cada um deles. Vamos pro vídeo. Começando aqui por esse primeiro corte, onde William Vac coloca, sem meias palavras, a visão dele sobre a imprensa tradicional, onde ele fala que a credibilidade foi pro ralo e que a imprensa deixou de ser vista como a guardiã dos fatos, como a guardiã da verdade. E nisso eu concordo totalmente com o William Vac. Na sequência, segue um comentário também do André Marcília que vale a pena a gente ouvir. Vamos dar um play nesse primeiro corte. Gatekeeper, não, na acepção anglo-saxã, é o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Isto aí, do nosso ponto de vista, se você discordar de mim, por favor, Lígia, fique à vontade. Mas me parece que nós estamos falando a mesma coisa. Do nosso ponto de vista, foi pro ralo, como já disse aqui, a credibilidade da imprensa tradicional organizada. Não somos mais vistos como gatekeeper, como os guardiães da veracidade objetiva dos fatos. Agora, dada essa, digamos, enorme, não sei nem que palavra usar, presença dessa transformação tecnológica, a qual o Schuller começou se referindo, quem então, se não quem faz a norma e quem zela pela norma, é o gatekeeper? Se as instituições que tradicionalmente tinham a credibilidade de serem as guardiãs da veracidade objetiva dos fatos, imprensa, por exemplo, não tem mais essa prerrogativa, quem então? Eu faço a provocação. Não deveria ser realmente alguém que regule? Pois talvez haja um grande ressentimento em não haver alguém que faça isso. Eu não creio que seja necessário hoje, dentro desse, sobretudo por conta da tecnologia, que exista alguém, né, uma pessoa que faça a regulação, ou que esteja à frente, ou que seja o detentor da verdade e coisas do gênero. A imprensa, por exemplo, talvez se ela se adaptar à possibilidade de que ela seja uma curadora de conteúdo, né, os jornalistas que sejam curadores de conteúdo e não mais aqueles que trazem o conteúdo ou que detêm a exclusividade do conteúdo, a gente retome, ou a imprensa consiga retomar esse papel. Porque, por exemplo, nós estávamos falando aqui de veículos tradicionais. Esses veículos tradicionais hoje ainda possuem um papel relevante, que é o de pautar o debate público. Você pode ter, de repente, numa rede social, milhões de acessos ou views, mas o que sai na Folha ou o que sai na CNN, aquilo pauta o debate, por mais que, eventualmente, as visualizações possam ser menores. Não é só uma questão de quantidade, é de credibilidade e de uma credibilidade estrutural, não apenas de quem fala e etc. Então, se esse papel for adaptado, creio que a imprensa possa retomar uma função, talvez não a função única de lidar com a verdade, mas uma função importante dentro da construção da verdade. A imprensa, no entanto, ela entra numa discussão, num debate, até numa briga completamente, entendo eu, errada com as redes sociais. Como se as redes sociais quisessem ocupar o papel da imprensa, e aí a imprensa faz o jogo invertido, que é tentar ocupar o lugar das redes sociais e se torna uma imprensa opinativa, se torna uma imprensa, enfim, que quer dar a notícia em um segundo depois que ela aconteceu, sem reflexão, e isso tem atingido, entendo eu, a credibilidade aí sim estrutural da imprensa. E aqui detalhe, né? O Marcília falou uma coisa importante. A imprensa continua pautando o debate. Isso é verdade, mas o fato dela pautar não significa que a opinião dela prevaleça. Então ela coloca lá um tema, coloca na vitrine. Aí todo mundo sai discutindo. Mas na minha leitura, na maior parte das vezes, não vence a visão que a imprensa quer. Ela pautou o debate, fato. Mas ela perdeu nas argumentações para as pessoas que se manifestam nas redes sociais. Então esse é um ponto importante. Embora eles elenquem o que vai ser discutido muitas vezes na sociedade, mas não prevalece o ponto de vista da imprensa. E eu acho que é isso que incomoda boa parte dessa galera. E o próprio Marcília falou, e não necessariamente com as tecnologias, a imprensa vai ser a única voz da sociedade. Ela já não é. Ela já não é. E eu acho que isso também causa muito incômodo. Perderam o poder. E quando perde-se o poder,
luta-se para recuperá-lo. E eu acho que a forma que boa parte da imprensa vem lutando é em tentar convencer a sociedade no debate público de que a regulação das redes sociais é importante. Para mim, isso é uma busca desesperada para recuperar poder de narrativa do meu ponto de vista. Aqui eu quero trazer um outro corte para vocês, do Fernando Schuller, que fala que o judiciário não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis. Ele falou várias outras coisas que eu subscrevo. Vamos dar um play aqui nesse corte, então, do Fernando Schuller. Não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Não, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos. Então vai ser mais 6. É isso. Então, assim, isto é Sérgio Buarque, isto é os nossos afetos, a nossa tendência a flexibilizar, a nossa insegurança com as regras. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então, é para dizer assim, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar e que vão à tribuna da Câmara para fazer uma denúncia que consideram que deva ser feita. E quando eu digo assim, eu posso não concordar com o deputado ou o senador que faz uma denúncia contra um agente público da tribuna do Congresso. Mas se ele achar que deve fazer, eu diria que ele não só tem o direito como o dever de fazer. E que pague depois se fez errado. E depois vai ser julgado pelos eleitores, em primeiro lugar. Né? E assim, essa é a regra que o Constituinte criou há quase 40 anos atrás, porque senão você tem o seguinte incentivo. Os demais parlamentares, por exemplo, neste caso, vão dizer assim, bom, é perigoso, então eu já não sei mais se eu tenho imunidade parlamentar. Não, exato. Então, assim, o Marcília, para mim, eu concordo com tudo que ele falou. Aqui, acho que é um resumão perfeito das coisas que eu também acredito. E no final ele falou um detalhe importante. Se o parlamentar acha que tem que falar alguma coisa, ele tem não só o dever, como a obrigação de falar. Ele está protegido pela Constituição. E se eventualmente ele falar alguma coisa muito indevida, primeiramente ele tem que ser punido pelos eleitores. Que esse é um ponto importantíssimo que hoje... Sabe, eu fico com a sensação que o eleitor perdeu o poder pro judiciário. Eu acho que, de fato, a mão do judiciário contra políticos de direita tem pesado demais da conta. E aqui, para finalizar, eu quero mostrar mais um corte do Fernando Schuller, que fala sobre o erro do Estado ser o guardião da verdade. E ele fala, inclusive, que o Brasil está passando por um experimento social nesse sentido. É difícil você discordar do que ele está falando. Infelizmente, eu queria muito poder discordar, mas o diagnóstico, a análise que ele traz, eu subscrevo de novo na integralidade. Vamos dar um play aqui e mais esse trecho. O que não dá, na minha visão, para aceitar a ideia de que o Estado cumprirá a função de guardião da verdade. Todas as experiências históricas, né, que nós temos registro, onde o Estado se coloca à posição do grande ditador, do bom ditador, quer dizer, ele arbitrando sobre a verdade, foram desastrosas. Né? Aí o argumento que vem da areopagítica do John Milton, os juízes são falíveis, esquece essa ideia de que as autoridades, que os agentes, que os tribunais serão falíveis porque eles serão infalíveis porque eles vão falhar. Né? Então, vamos lembrar o James Madison, um grande autor da Constituição Americana, nós inventamos a república, as instituições, porque os homens não são anjos. Ele quer dizer exatamente a mesma coisa do Milton, são falíveis. Então eu acho que o melhor argumento é do Tocqueville, esse argumento exatamente a possibilidade do mercado de ideias aberto, do contraditório, que nos pode de alguma maneira oferecer alguma garantia, digamos assim, tá certo? Olha, eu acho, assim, a gente pode, pegando o Brasil dos últimos anos, é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, o guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Wallenstein, né, tropicalizar, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experiência, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome desta ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesma, porque essa no fundo é a lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficiente para proteger a própria democracia. Então nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Schuller. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Pois é, então nós temos... Né, isto está... Olha, eu passei a reler um grande cientista político, Vanderlei Guilherme dos Santos,
que nos anos 70... clássico. E ele cunhou uma expressão que é o autoritarismo instrumental, que seria uma marca da sociedade, da cultura política brasileira. Nós sempre achamos, ele busca lá em Oliveira Viana, não é? Ele é assim, a sociedade liberal até é a melhor, mas a gente não está bem preparado para isso. Então precisamos uns atalhos autoritários, né, para chegar lá. Em algum momento a gente chega lá, só que os atalhos vamos... Muitos vinculam ao lacerdismo, por exemplo, então o golpismo democrático, precisamos dar pequenos golpes aqui. Veja como isso seduz a esquerda e a direita no Brasil. Muita gente não gosta de ouvir falar, mas quando as pessoas estavam na frente dos quartéis lá, pedindo a intervenção militar, em 22, elas estavam querendo o quê? Um atalho, né? Quem sabe esses generais vêm aqui, dão uma arrumada, depois saem de cena. E quando a gente também está aceitando a ideia da democracia militante, então a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso, então um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me fora. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é. Então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia é importante. E, na verdade, não era, né? Era um documentário que ninguém sabia. O STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Na ditadura, pelo menos, eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil, nos últimos anos, um economista chamado Marcos Sintra, porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda dos Estados Unidos é assim. É o monarca. Um participante do debate público, aliás, esse a quem você se refere, que não parecia ter uma ideia muito clara nem do que ele estava dizendo. Nem do que ele estava dizendo. O Estado ingressou agora numa discussão sobre a frase na letra de uma música de axé, porque uma divindade foi trocada numa letra da autora da própria música, que pode ser criticada, é perfeito, no mercado de ideias você pode criticar a música, a mudança da palavra, a frase, etc. Mas imagina o Estado mediar. Agora, a letra, a frase de uma música foi cantada. Então, isto, digamos, é uma enorme ladeira escorregadia. Perfeito, de novo, eu concordo com tudo que o Fernando Schuller trouxe. Eu acho que é um resumo do Brasil atual que a gente vive. O próprio William Vac também fez aqui dois comentários também reforçando os argumentos do Schuller, em tom crítico ao STF. E eu acho que isso tudo a sociedade precisa sim discutir, porque se a gente tem uma Constituição, se a gente tem arcabouços legais, se a gente tem a Constituição delimitando as atribuições e competências de cada poder, e isto não está sendo respeitado, é claro que a sociedade tem o direito de poder reclamar. É claro que esse debate é totalmente legítimo. E o Brasil precisa voltar urgentemente para ser o escravo, um cumpridor contumaz da Constituição, que, vendo vários especialistas no direito e analistas políticos como Fernando Schuller e vários outros, eu tenho a convicção de que o Brasil não está mais seguindo rigorosamente a Constituição e nem mesmo todas as leis do nosso país. Então, para esse país se normalizar, se pacificar, para mim tá fácil. É voltar para a Carta Magna. É voltar para a Constituição. É cada poder jogar dentro do seu quadrado, dentro daquilo que foi previsto e determinado pela Constituição. Então, para mim, eu não sei se eu estou sendo muito simplista, mas está fácil o Brasil voltar ao normal. É só voltar para a Constituição. Bom, pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desses trechos que eu trouxe aqui para vocês. Concordam, não concordam, por quê? Justifiquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa o like, porque isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Quanto mais like um vídeo tem, um conteúdo tem, a plataforma entrega até para pessoas que não seguem o canal, que não seguem o perfil. Então é uma boa maneira de você sair da bolha. E se você também gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque assim, de fato, a gente sai da bolha da direita e começa a pegar aqueles brasileiros que até fizeram L, mas já estão insatisfeitos, já estão vendo que o Brasil tá uma porcaria. Então a gente precisa convencer esse contingente que a direita é a melhor saída para o nosso país. E eu acredito muito nisso. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, tá o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram desta forma. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.